Bom dia. É muito bom estar aqui. Eu estava numa dúvida qual tema que eu gostaria de abordar, não é? E já que eu fiquei nesse estado de dúvida, eu vou falar rapidinho sobre a indulgência. E depois eu vou colocar aquilo que tem mexido muito com as nossas almas e suscitado muitas preocupações. E eu acho que em todos nós que pensamos família. Então vou começar pela indulgência, como disse. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec, aliás, todas as perguntas de Kardec são manifestamente pertinentes. Ele perguntou então a pleiade de espíritos que nós denominamos de Espírito da Verdade. Qual é a ideia, né? O conceito de caridade segundo o que pensava Jesus, segundo o pensamento de Jesus, o entendimento de Jesus? E a resposta começa: benevolência para com todos. Imagine um mundo com toda essa benevolência, não é? Com toda a solidariedade possível, um mundo recheado de um espírito cooperativo, ficaria mais fácil. Aí na sequência, os espíritos responderam: indulgência para com as imperfeições dos outros. É o que nós vamos trabalhar. E terceiro, perdão das ofensas. Então veja que há uma sequência. Benevolência para com todos. Isso facilita a gente entrar também no capítulo da indulgência. E com mais razão ainda, perdoar. Então, existe um elo entre esses três comandos, né? Essas três grandes cidadelas na interpretação, significado e alcance de caridade. A indulgência, ela não se confunde literalmente e nem de forma contextual com o perdão das ofensas. Faz parte, mas elas não se confundem. Elas são tratadas, tanto que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, não é? São tratadas de modo muito distinto, muito específico. Então vamos lá na indulgência. É interessante notar que existe o verbo indulgir. O verbo indulgir. A gente sempre fala em indulgência, indulgência às vezes escapa, a gente não se lembra que tem o verbo indulgir. Né? Para a gente poder ditá-lo em todos os tempos. A indulgência mesmo, ela fez parte lá da Idade Média, em que é apenas uma referência histórica, tá? Em que ela, na oportunidade, ela encontrou, né, como um filão muito bom, de oferecer indulgência para as pessoas que, embora tivessem recebido o perdão da igreja, segundo o que se construiu ou se justificou previamente para poder fazer a exigência das indulgências, né? Ainda havia alguma uma névoa ou uma réstia para poder quitar plenamente a dívida, que era pagar a indulgência. Para quem era pobre, né, a receita era fazer, primeiro, uma peregrinação, e a outra era deixar de se alimentar por um período, né,
Então, as pessoas imaginavam isso ter uma repercussão até hoje, né? Como meio de atender. Mas, quando você pagava mais ou menos, a indulgência era parcial. A gente ninguém sabia como é que era essa relação, esse ajuste com o plano superior. Mas na ideia de quem projetou esse sistema de indulgência, era algo que facilitava o ingresso, né? Eu vou para o purgatório, mas se eu faço uma indulgência parcial, ainda tem um jeitinho de me acomodar no céu. E depois existia a indulgência plena. Geralmente pessoas muito abastadas, fizesse o que fizesse na terra, com o perdão da igreja e com o pagamento até pós-morte, né? Ele poderia ir direto para o Olimpo, para o céu. Seria assim, né? A doutrina espírita, obviamente, e de forma racional, lógica, né? Ela veio e fez uma espécie de exumação dessas questões que são capitais dentro da existência humana. E além dessa famosa exumação, né? Ela colocou ordem nas coisas. Primeiro, a ideia de Deus, que não se confunde com Jesus. Deus é Deus, Jesus é Jesus, não é? Jesus não é perfeito como Deus, óbvio. Ele é o Pai de todos nós. Eu sou um princípio inteligente, e olha que trato, né, poético, preciso, né, que o Livro dos Espíritos dá. Que cada um aqui é um princípio inteligente. E a nossa disposição, a nossa criação, ela obviamente vai depender do quê? Do processo evolutivo. Paulo, quantas reencarnações você já teve? Milhares. Milhares de reencarnações. Você lembra? Não, nenhuma. Por causa do véu do esquecimento, que é fundamental, justamente para evitar uma balbúrdia, né? Imagine amanhã eu sabendo ostensivamente que ele foi, né, o meu pai e que não passou direitinho uma herança para mim, não é? O judiciário não dá conta nem do que está aí rodando, de tanta demanda que tem, mas aí eu então, sabendo disso, eu vou reivindicar agora, entrar na justiça contra ele, dar um jeito de sugar todo o patrimônio dele, uma parte, porque lá atrás ele não foi legal comigo. Então a coisa ia ficar assim, não chove, não molha, terrível, não é? E não daria certo. Então, de forma estrutural, pedagógica, eu tenho que reencarnar e esquecer. O véu do esquecimento faz parte da história de todos, mas nem por isso se apaga o quê? A mola mestra do processo evolutivo, que é a reencarnação. A reencarnação, ela é essencial para a gente compreender a justiça de Deus. Recentemente eu atendi no meu trabalho uma senhora, e eu gosto sempre de citar esse exemplo. 6 filhos, todos com deficiência mental. Então, é uma situação extremamente delicada e complicada. O marido não aguentou e caiu fora. Deixou ela com todo o feixe das preocupações e das atitudes, para poder acertar tudo aquilo. Então, entrou o ex, tomou assento, e eu sou de ficar mentalmente bisbilhotando quem é, quem não é, olho, se de fato é cuidador ou não, se é indiferente, se é insensível, isso já faz parte da minha história, do meu eu. Querendo ou não, eu sou assim quando eu vou trabalhar. Por um fato muito simples, eu comecei a trabalhar no fora, eu tinha 9 anos e 10 meses. Graças a Deus não tinha um ECA na época, né? Na época. Aí então, aquela senhora pobre, gente pobre, mora lá na periferia da cidade,
de uma elegância muito grande. E vocês sabem que elegância é algo muito natural, faz parte do ser. Você nota, nossa, que pessoa elegante, né? Ela não precisa estar usando grife, não há necessidade, é o modo dela ser. Ela tomou assento, eu prestei atenção nela, falei, essa mulher é diferenciada. Então aí que durante as confabulações é que eu fui identificar que aquela senhora, ela tinha 6 filhos, todos com problemas, e ela estava ali no script dela, os dias que cada um se submetia a uma terapia. Filhos que precisavam de 3 terapias na semana, tinha uns horários, outros 2, outros apenas uma, mas tinha médico. Então tinha também o problema de levar aqui e acolá e de ônibus. Os horários rigorosos. Imagine a disciplina que essa mulher está se submetendo. Mas para ela poder fazer isso, é que um espírito já veio falar assim, ó, ninguém está querendo ir lá. Alguém aí se dispõe? Eu me disponho. Só pode ter sido isso. Óbvio que tem também um acervo reencarnatório, né, de pessoas lá atrás que bagunçaram o seio familiar da sociedade, e que então, depois de muito tempo, já preparados, né, já fizeram PhD em diversas formas. PhD é ser esfregado pelas dificuldades reencarnatórias, aí então ela surge no cenário com a devida habilitação para ela poder dar conta de tudo. O que muito me impressionou foi o modo elegante dela conversar. Em momento nenhum, ela se referiu ao ex como um traste, como alguém que não dá bola para nada, não. Ela manteve a classe, do começo ao fim. E todas as vezes que ela abria a boca, eu imaginava aquela mulher, olha que grife que essa mulher tem. Imagine o rol de atributos que já fazem parte daquele espírito para ter uma tolerância daquelas, sem limite. Ainda mais no mundo moderno, a gente fala moderno, mas não tem tanto de modernidade nenhuma, né? A modernidade a gente vê nisso, nesse grau de civilidade que distingue determinadas pessoas. Então, ela foi explicando calmamente para ele, como se ela fosse também mãe dele. E ele já com outra, e a outra foi lá no fora aguardar o desfecho, preocupada com ele. Vai que ele tem uma recaída, ele volta para aquela mulher. Então foi lá exatamente para poder exercer um controle, né? O controle à distância, o controle de tudo. E aí então, ela de forma muito sensata expôs, compreendeu a parte dele também, e no final saíram todos dali, e eu fiquei deslumbrado de ver um espírito daquela categoria fazendo o que ela faz, a programação certinha de todos os remédios de cada filho. Um filho é extremamente agressivo, ele só se acalma quando ela pede. Ela fala, calma, meu filho. E aí então, toda a devastação até então produzida por aquele incêndio humano se rende diante da voz daquela mulher. É um negócio impressionante. Eu fiquei impressionado. E olha que passa gente ali na minha sala, sabe? São, em média, 70, 80 audiências mês, de segunda a sexta-feira, não é? Eu saí de lá meio turbinado, assim, sabe? Eu tenho que chegar em casa e a minha mulher fazer o papel daquela outra mulher. Calma, homem, sossega. Então aí eu vou diminuindo o meu grau dinamítico, né? Mas eu vou com calma também. E eu estou falando isso só para chegar num ponto em que as pessoas, elas se dispõem a falar de suas dores pungentes, mas
há uma necessidade da gente também trabalhar muito os membros da nossa família, os amigos, sobre a importância da dor. Não é ser maquiavélico não e desejar que as pessoas sofram, não é isso. Mas é quem sofre a dor ter um pouquinho de autoindulgência com o que está atravessando. Quando a gente se adapta, procura se adaptar pela mola da compreensão, fica mais fácil a travessia. Dores, todos nós temos graus diferentes e situações também distintas. Razão pela qual a dor, que ela é tão escorraçada, né, por todos, maldita dor, onde já se viu por que eu estou sofrendo? Tenha dó, justamente eu, quer dizer, pode ser o outro, mas eu não. Então, nós temos um trato tão desconsiderado para com a dor, e a Terra, ela é um espaço de escola e de hospital. Não necessariamente para visitarmos o hospital, mas de carregarmos de fato desafios ao longo da existência, para a gente poder se acertar naquilo que ainda falta um acabamento. Sabe? Então precisa de uma demão, como diria o pessoal da construção civil, precisa de uma demão para poder fazer um acertinho. E as coisas não vêm de modo nenhum de uma vez, completo, por causa da insuportabilidade, decorrente evidentemente ainda da condição mediana do nosso espírito. As dores ainda são necessárias por conta da categorização do nosso mundo. E a dor visita a gente, e de forma surpreendente. Muitas vezes de forma esparçada ou de forma contínua, dependendo o tipo de prova que a vida nos entregou, mas sempre na medida das nossas possibilidades. Nunca extrapola o limite da suportabilidade. Então, é importante a gente ter o exercício, exercer a indulgência para conosco mesmo, que implica na aceitação, é uma ideia de complacência até, a necessidade disso. Para com o próximo, a indulgência, ela tem alguns matizes diferentes. Porque nós somos muito indulgentes com as próprias falhas, é o que está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós temos uma indulgência muito grande também com os nossos próprios filhos ou membros da nossa família. Muitas vezes também nem isso acontece. Mas nós temos ainda uma falta muito grande de indulgência para com os outros, para com as outras pessoas. Nós erramos, porque a nossa condição espiritual ainda sinaliza que somos imperfeitos, estamos a caminho. Precisamos da reencarnação para fazer o quê? Para expungir o excedente da nossa alma. Qual excedente é esse? Aquilo que ainda caracteriza a nossa imperfeição. Isso vai demandar quantas reencarnações para o futuro? Imagine reencarnações nos próximos 50 mil anos. Não tem perigo, ninguém vai virar purpurina. 50 mil anos, o nosso espírito seguramente vai estar muito avançado em relação ao momento presente. Mas nenhum santinho ainda, nenhum anjinho. Nós seremos pessoas muito mais cordata, com um sistema de cooperação mais intensificado, né? A luz seguramente já vai estar ali, instalada no nosso eu, não por força externa, mas decorrência de um trabalho penoso interno, submetido, fruto da fieira das reencarnações. Muito bem. A indulgência
nos recomenda, portanto, se aceitar e aceitar o próximo como ele é, com seus acertos e desacertos. É necessário esse trabalho íntimo, um trabalho interno nosso, de aceitação das pessoas. Quando nós estamos diante de uma pessoa difícil, nós temos que fazer preces. Façamos uma prece, mas não é uma prece só para ela, é para nós também. Procurar Deus. Eu gostaria tanto de aceitar essa pessoa. Então, eu estou falando com sinceridade, que eu possa aceitar essa pessoa. Essa é a minha oração. Prontinho. Existem estudos científicos que dizem da importância da prece. O pré-frontal nosso, ele como que recebe uma carga, né, de endorfina, uma coisa assim que faz com que o nosso eu, ele acaba sendo inundado por uma energia toda especial quando a gente ora. É uma relação muito profunda com a nossa causa primária, que é Deus. Isso eu estou falando de uma prece quando bem deduzida, bem sintonizada. Não é a prece às pressas. É uma prece que tem o quê? Ela é revestida do melhor sentimento nosso. O nosso estado mental, cerebral, se altera para melhor. Faça o teste. Faça o teste hoje na tua casa. Não, eu vou ver se realmente isso aí acontece. Desligue celular ou fuja dele, televisão, tudo mais, do barulho, dos eventuais incômodos. Faça o teste para você verificar se a coisa não é gostosa. É mais ou menos como se fosse uma água, né? Uma água puríssima, uma água nimbada de nutrientes espirituais, que toca o nosso eu. Então, para que a gente possa aceitar melhor as pessoas, é fundamental que a gente até faça a oração, para a gente ter tolerância, paciência e compreensão. Existem aquelas pessoas que são viciadas em querer falar com nós e trazer todos os seus problemas para a gente. Exercício da paciência. Pode ser um parente, pode ser um amigo, é não perder o charme espiritual. É sempre se dispor a ouvir. O escutatório, como diz o Rubens Alves, né, é fundamental para a gente ter a devida paciência, compreensão e tolerância. E aí sim a gente vai passando energia boa para a pessoa, dentro do que é possível. Lembrando sempre das nossas próprias dificuldades íntimas. Mas tem dia que não dá para tolerar. Então, oração. Faça a oração para poder tolerar. Na nossa condição de espíritos ainda marcadamente imperfeitos, imagine se nossas orações fossem tratadas com o necessário descaso, né, do outro lado da vida. Não seria legal. Quando a gente quer conversar com Deus, quer conversar com algum espírito, a gente poderia provocar isso, né? E a gente vai sentir então na carne que é necessário a gente cooperar com as pessoas das nossas vivências. Se a vida mandou aquela pessoa, escolheu nós para conversar, que a gente tolere, converse, compreenda e faça oração para ela acalmar. É isso. Isso faz a diferença. Ajuda muito as pessoas. Então a indulgência é um modo de nós, como que, colocarmos a serviço da nossa vida, né, em favor dos outros, a aceitação do modo como a pessoa é. É um trabalho, portanto, de autoburilamento,
para a gente poder aceitar. Quando as pessoas são alegres, as pessoas são boas, as pessoas trazem energia para nós, ninguém tem nenhum tipo de restrição. Nossa, eu gosto tanto de conversar com fulana, com fulano. Ela só me traz notícias boas, gente. O papo dela é muito bom, etc e tal, né? Então, mas nós temos que ser essa pessoa em relação àquele que tem dificuldade de ser. E aí nós podemos fazer assim, mentalizar, ter uma noção estatística, né, das pessoas que são muito resolvidas ou não são resolvidas. A Terra tem muito mais gente não resolvida do que gente resolvida. Né? Como não resolvidos, também se a gente se acha uma super solução, né, uma super solução, há um equívoco a partir desse próprio entendimento. Então, todos nós somos credores e devedores de indulgência. É isso. A segunda parte, eu queria falar um pouquinho da educação de filhos, né? Isso aí já é do conhecimento geral, que quando o filho nasce, ele não vem com manual, não é? Se você compra um carro, o carro vem com manual. Mas se não é o carro que você comprou, mas é filho, não vem com manual. Mas por que não vem com manual? Porque a vida confia que você, eu, nós vamos dar conta do recado. É isso. E na prática, nem sempre isso acontece. Por que nem sempre isso acontece? Porque existe o famoso relaxamento. Depois eu faço. A própria vida vai se encarregar de educar meu filho. Não é? Eu fui educada assim, na base do tapa, da cinta, do chinelo, e eu também vou reproduzir também esse modelo. Por que famílias dão certo? Quais famílias que dão certo? Aí você faz então o levantamento, hoje é um percentual pequeno, não é? Das famílias que têm dado certo. E aí então você vai investigar, né? Curiosamente, isso está retratado em livros, que a questão é que, desde o princípio, desde o início da gravidez, foi dada uma atenção especial ao período da gravidez, foi dado um atendimento especial quando houve o espírito já está ali com o seu novo corpo. Foi dada uma atenção especial na passagem da fase de criança, né, para pré-adolescente e para adolescente. Então, a educação deixa sinais. Ela deixa sinais. E esses sinais, como é que eles são identificados? No resultado. No resultado. Os resultados parciais, a gente pode fazer a seguinte análise: está indo bem, mas não é tudo. Vamos ver o desenvolvimento ou o desmembramento, não é? Então, há uma necessidade primeira, né, de cuidar bem da criança desde o início. E o que cuidar bem? Então aqui eu abro parênteses para contar para vocês que recentemente uma professora doutora da USP, ela veio através do YouTube, ela comunicou as dificuldades que as universidades públicas têm experimentado. Jovens que não chegam a concluir o curso, saem lá pelo 3º, 4º e não querem saber de nada. Não completam o curso. Coisa que nunca aconteceu. Recentemente, alguém postou, também lá da universidade, dizendo: olha, incrível, uma pós-graduação em engenharia civil, apenas 3 interessados.
e havia vagas para 80, apenas 3 interessados. Voltando lá, se nós formos em algumas universidades públicas, nós vamos verificar o cartão de entrada de muitas, que é a famosa pichação. As pichações as mais absurdas. Nós vamos verificar também o problema, e eu vou falar depois, vou também apresentar uma solução que não é minha, é solução de quem entende da questão. Nós vamos verificar que o assunto da diversidade, ele muitas vezes acontece, né, tem acontecido com essa implantação da ideia, parcialmente movida por muita radicalização, movido pela radicalização. Então você tem medo até de ser homem, fica meio receoso. Eu falo assim, não, eu tenho receio de ser mulher, eu tenho receio de ser branco, eu tenho receio de ser amarelo, tenho receio de ser negro. Que história é essa? Então, radicalização, ela não constrói. Tá bom, mas o que fazer então? Então, ninguém resolve um problema ficando apenas ali em cima dos efeitos. Não dá solução mesmo. Tudo se resolve desde a causa primária de todas as coisas. Então vamos lá. A família está ali, tem uma família. Depois nós vamos falar na família desarranjada, né? A família, em verdade, constituída de apenas um membro. É isso. Então vamos, o que fazer para isso tudo, né? Olha, os elementos, né? Quando você vai, quem gosta de cozinhar, vamos imaginar um bolo, né? Quais são os ingredientes para um bolo, para a feitura de um bolo? Todo mundo sabe. Mas interessante que a grande maioria ainda não presta atenção quais são os ingredientes para formar a família. Formar família é do interesse público. E deveria existir, então, um tratamento público para a questão, para que as ideias realmente documentadas pela psicologia, elas possam chegar de forma fácil, esmiuçada, vestida de vocabulário simples, desde as pessoas mais simples às pessoas que já têm, vamos lá, uma condição sociofamiliar mais avançada. Tudo bem, e como começar a família então, o trato para as crianças que estão nascendo e desde do período da gravidez? É necessário que se coloque sempre o conhecimento a serviço do ser humano. O conhecimento. Por conhecimento, a ideia que se tem é aquela ideia de que é a transformação de coisas em equipamentos, em veículos, né, os mais diversos, em resultados que denotam uma evolução do ser humano, mas a essencial está ficando para trás, que é o cuidado. Nós, seres humanos, desde o princípio, ali, família, tem que ser estimulada aos cuidados. Famílias antigas vieram com experiências de outros países e elas tinham na bagagem uma coisa essencial, que é o cuidado. O cuidado faz uma diferença muito grande. Se você cuida bem, 90% dos problemas estão resolvidos, serão resolvidos. O cuidado, então, é a alma da atuação humana. O cuidado em tudo. O cuidado é uma força especial que movimenta e deve movimentar o mundo, possibilitando ao mundo as modificações que ele precisa. Então, se
Eu, Paulo, sou um pai cuidadoso desde o princípio com meus filhos. Qual é a tendência? Resultados positivos, resultados satisfatórios, razoáveis. Nós estamos na terra, nós não podemos falar assim, é o melhor dos mundos. Não, nós temos que usar a palavrinha da razoabilidade. Porque, vamos ver, mesmo quando surge uma manifestação de um problema, um desafio reencarnatório, a família vai estar forte, vai estar fortalecida. Além do cuidado, qual outro elemento que precisa se destacar na educação? Na educação, ela depende muito de uma coisa chamada espírito de solidariedade ou de cooperação. As pessoas que se entreajudam, elas têm maior facilidade de sociabilização. Sociabilização não só material, como sociabilização social, e sociabilização emocional, e sociabilização espiritual. Então, o sistema de cooperação, ele está presente até num átomo, meu Deus do céu. Até em um átomo. Imagine quantos elementos, mais de 100 elementos integram um átomo. Bom, todos nós precisamos então acionar o mecanismo da cooperação no íntimo do nosso lar. Não é uma vez, é o exercício contínuo. Isso faz parte integrante como oxigênio. Chegar a esse ponto, o sistema de cooperação é para isso. Em que somos estimulados ali no âmbito doméstico a servir. Servir. Porque tem tudo a ver. Quando você fala sistema de cooperação e solidariedade, tem a ver com servir. Servir alguém, servir, sabe, as pessoas. É ter esse tirocínio espiritual de se integrar à humanidade para poder se humanizar. Algo também importantíssimo nisso, e isso decorre da prática, chamada conviver. Desde o princípio, nós temos que ser pais que estimulam os filhos a conviver com todas as crianças, com várias crianças. E brincar é o elemento, é o combustível para a melhor das convivências. O brincar. Aí vocês falam, isso é garantido? É garantido. Eu anotei até o nome aqui do psicólogo, não é? Ele se chama Gordon Allport, em que ele diz assim, de onde vem o preconceito? Né? Discriminação, racismo, de onde vem isso? E como curá-lo? Pela resposta nós já sabemos, né, qual a causa do racismo, do preconceito. Conviver. O conviver é fundamental para a gente não ter de modo nenhum restrição com quem quer que seja. Nós vamos conviver com crianças, eu criança, que vou conviver com outras crianças desde o princípio. E nós adultos vamos conviver também com pessoas diferentes. A diversidade faz parte do ser humano. Eu sou único na Terra, olha que chique. Você é única. Olha que exagero da vida, né? Criar você com toda essa expectativa, esse potencial. Isso é muito chique. Isso é o quê? Assegurar a minha individualidade. Eu desencarno, vou para o outro lado, eu continuo. Não vai ser alguma coisa que vai se juntar a outra e transformar numa terceira coisa.
eu conservo, eu preservo o meu eu, a minha individualidade. Isso é muito chique. Veja que a vida, ela se encarregou, quer dizer, a causa primária, que a gente pode dar o nome de Deus, né? Se você quiser chamar, colocar outro nome, não tem problema, contanto que, ao se pronunciar o nome do seu desejo, né, é automática a ideia de que você está se referindo à causa primária das coisas. Então, o conviver faz o quê? Eliminar todo sinalzinho, né, todo laivo de malquerença, porque se eu convivo, eu aceito. Automaticamente a gente aceita, porque nós estamos convivendo com vários. É ali com todos que nós vamos aprender. Daí a importância do conviver. É um modo abençoado de nós exorcizarmos a ideia de preconceito, de racismo, de discriminação. Então, eu acho mais inteligente, mais perspicaz esse modelo. A vida prática, ela revela isso. Ela revela. Porque alguns enxergam os outros de forma muito natural. A todos, cada um com o seu jeito. Simplesmente porque conviveu. Não é uma questão de caridade por caridade, não é isso. É uma questão simplesmente de, já que eu convivi, eu tenho condições e qualidades para entender tudo de forma natural. As coisas passaram a tomar um rumo agressivo, em que as pessoas são separadas umas das outras. Como se nós fôssemos, ou as pessoas de modo geral, fossem culpadas por terem nascido de um jeito ou de outro. Então, o conviver é necessário, é fundamental. Vamos lá. O contato, ele ajuda a ver o mundo com os olhos do outro. Quando eu falo contato, leia-se convivência. Hoje nós temos muitos, a gente está vendo protrair a adolescência, não é? Se prolongar a adolescência. Geralmente por aqueles que se recusam a serem adultos. Se recusam à autonomia. Então, foi o mimadinho da mamãe ou do papai e cresce sem uma asa, não consegue voar. E nós precisamos ajudar a arranjar as famílias, que as famílias se arranjem, que as famílias consigam isso. E por quê? Depende exclusivamente de quem está ali vivendo o lar. Então, o estímulo à independência é uma mola mestra para o crescimento e para a capacidade de voo. Na minha atividade, eu já peguei casos em que o filhinho continuava recebendo pensão do papai aos 42 anos. E já tinha curso superior. Que coisa bonita, né, gente? Nossa, que bondade do pai. Que bondade. Tudo errado. Tudo errado. Cadê a independência? Como foi? A síndrome do Peter Pan, ela se protraiu no tempo, 42, e se deixa um pouquinho mais, e aos 60 anos. E depois de exigir também contribuição previdenciária, um benefício previdenciário, porque se até ali ele foi tratado desse modo, para que se esforçar? Para que se esforçar? Né? Então, como eu falei aqui, essa síndrome, ela gera aquele sentimento, né? Aquela ideia do autoabandono.
Eu sou jovem, eu me reconheço que sou um abandonado em todos os sentidos, por isso eu faço questão de continuar dependente, não quero crescer e não quero adultice na minha vida. Nada de ser adulto. Filhos precisam ser criados para o mundo. Não é que Khalil Gibran profetizou, a redundância, no livro Profeta? Os filhos precisam disso. Mas os filhos precisam sair de casa já com a ideia acima de tudo, da capacidade, revestido da capacidade de se entender bem com as pessoas. Isso se chama habilidade social. Porque ao primeiro vento, muitos pensam em suicídio, por falta de resiliência, por falta de vinculação à vida, vazio existencial, que lhes toma o espírito desde da infância. E tem aqueles ainda que renascem em lares conturbados. Todo mundo ali é perturbado, ou se nem todos, a maioria perturbada. E o reflexo, como que se incorpora na vida dos filhos. Porque o cérebro, desde o início, é uma esponja. Ele vai simplesmente sugando tudo o que se passa em derredor. Há estudos que falam, inclusive por ressonância magnética cerebral, que o cérebro murcha. Ele dá sinais. E quando comparados com outros cérebros de pessoas, de crianças mesmo, ali num trato humano, um trato educacional, revestido de afeto e também de indução a obter pelo próprio esforço que precisa, a diferença entre esses dois cérebros é gritante. Então a ciência já prova isso. Imagine viver num lar de agressões. Pessoas reativas, impulsivas, em que a violência impera, e a criança ali absorvendo tudo aquilo. Não é? Então, teria até que ter assim, eu vou falar uma coisa aqui, você vai falar, que absurdo que você acabou de falar. Não tem um Serasa? Então teria que ter também um índice de pessoas violentas. E depois que ela se submeteu a tratamento, então vai lá e tira o nome. Mas por que para bens materiais, para monetarização, existe a Serasa, depois que eu pago a dívida, meu nome é limpo, e numa situação dessa, como fica? Violento, ele é violento com a primeira, com a segunda, com a terceira e com a quarta, mas também tem mulher violenta. É uma exceção? É, mas tem. Existe, aliás, casal que troca, tiros. Então, também tem isso também. Mas o processo educacional, ele também se comunica. Ele também se transmite. Padrões, quando são padrões aceitos e vivenciados pela sociedade, no seu desafio de melhorar a educação familiar, essa ideia, ela se propaga, ela contamina outras pessoas. Ela contamina, então é um padrão fértil, que tem esse poder da fertilidade, não é? Vira o passarinho que ele pega a semente, se vai para outro lugar, fala, nossa, como é que nasceu isso aqui? Trabalho da natureza, foi o passarinho que levou aquela semente. Se com coisa tão simples, a própria natureza se encarrega de disseminar aquelas sementes para a propagação daquela espécie, por exemplo, de árvore, o processo educacional, ele é muito mais contagiante, porque ele realmente infunde a necessária credibilidade para a gente poder também acordar e adotar aquilo que precisa. Quem é pai, quem é mãe aqui, quem está projetando ser mãe, ser pai, a ideia educacional familiar desde o princípio e ao longo da vida, isso é aquela, mais ou menos assim, educação continuada,
Então, essa educação continuada, ela é capital para poder dar estabilidade à família, aos membros de sua família, ao longo dos anos, até o final da vida. Até o final da vida. Então, a mensagem que a gente passa para todos é uma mensagem que, acima de tudo, visa o quê? A nossa própria humanização. Mas eu sou humano. Ah, é? Não parece. Não parece. Tem mais o jeito do ópio da confusão, né? Está sorvendo o ópio da confusão. Então, é necessário que a gente tenha a proposta sempre de se humanizar. Promover o bem faz bem para a gente, primeiramente. Isso é uma equação muito clara e óbvia. Então, nós precisamos de levar adiante nossos compromissos dentro do lar, com sabedoria, ajudando as pessoas a tecerem também a educação no íntimo de seu lar. Os acidentes de percurso, que são as rupturas conjugais, que é a morte, tudo isso pode encontrar sempre apoio de outras famílias, de outras pessoas, dentro do espírito do sistema da cooperação, que é inerente à nossa condição humana. Só que nós estamos deixando esses valores, esses atributos, adormecidos, em estado letárgico. E nós não podemos, de jeito nenhum, compactuar com a perpetuação, né, dessa proposta, ou dessa primeira proposta que faz parte da própria tessitura da vida. É isso. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, viu?